E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para o estudo das aplicações de integrais, tá? Com volume, especificamente, método das seções planas transversais, beleza? No nosso quinto exemplo, o que é que diz o nosso quinto exemplo? Representar graficamente e calcular o volume do elipsoide dado por essa equação. Elipsoide, ele lembra o formato espacial de uma esfera, porém é mais abaulado, tá bom? Enfim, quem não tem conforto em fazer esse esboço lá do estudo da geometria analítica 3D, como eu sempre falo, pode usar mão do GeoGebra, tá? Para verificar o comportamento gráfico dessa figura, beleza? Mas quem tem maior desenvoltura, basta pegar seções planas transversais, ou melhor, seções planas paralelas, na verdade, aos eixos coordenados. Se eu considerar o z igual a um k, eu vou gerar elipses. Se eu considerar o y igual a um k também, tá? Ou um outro k, uma outra variável, uma outra constante, outros planos, eu também vou ter elipse, a mesma coisa para o x, tá? É um estudo que a gente faz lá na geometria analítica para poder enxergar qual é o comportamento dos cortes planos na figura e a partir desses comportamentos de cortes planos eu poder construir a minha figura espacial. Mas agora com a utilização de softwares, né, de tecnologia mesmo, agora já há um tempinho, por exemplo, o nosso GeoGebra já tem muitos anos aí no mercado, eu posso facilmente verificar esses comportamentos, tá? Por falar nisso, vamos lá no nosso GeoGebra, observar e dar uma analisada rápida nesse comportamento e a partir daí voltar para cá para fazer o cálculo do volume pedido, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos agora ver o esboço gráfico para a equação dada que a gente já discutiu que é uma esfera, perdão, é um elipsoide, ou seja, uma esfera degenerada, como já discutimos agora há pouco lá no quadro, tá? Então, para voltar e calcularmos o volume, vamos nos certificar do formato, caso tenham dúvida. Tá? É um sólido bem comum do estudo da geometria analítica, mas enfim, vamos lá. Basta, de novo, aqui nossa tecnologia digital, nosso GeoGebra, com as janelas que a gente agora está trabalhando comumente bem dispostas, a janela 3D principalmente. Basta colocar no campo de entrada a equação no formato implícito que está dada lá na questão, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado, igual a 1. Daí eu tenho o meu elipsoide. Vou dar um zoom para que a gente possa enxergar melhor, tá? Vou deslocar aqui. Pronto, para a gente deixar melhor, para ficar mais cômodo para a nossa visualização. Beleza, aqui eu tenho o meu elipsoide. Obviamente ele é limitado em relação a z de menos 1 a 1, em relação a x de menos 3 a 3, em relação a y, em relação a x de menos 2 a 2. No denominador do x temos 4, então o a vale 2, menos 2 a 2. Em relação a y, o denominador é 9, o denominador do y ao quadrado, portanto, o b vale 3, então de menos 3 a 3, esse eixo no y, e o eixo em z, tá? Para a formação do meu elipsoide, é de menos 1 a 1, porque o denominador do z ao quadrado é 1. Enfim, aqui para fins de comentário, né, do que a gente conhece da geometria analítica espacial. Beleza, então como é de costume, vamos considerar as seções planas transversais em relação ao eixo z, por exemplo. Nesse caso aqui, tanto faz você considerar qualquer dos eixos, tá? Para caminhar. Eu vou escolher o z porque já é mais comum. Inclusive já temos uma das seções planas, um corte aqui, dado no elipsoide, que é a seção plana de z igual a zero, tá? Que é o próprio plano x, o, y. Então, eu vou considerar um z igual a k, ok? Novamente é criado um controle deslizante. E aí a gente percebe que em z igual a 1, o plano ele é tangente ao elipsoide. Ele só toca em um ponto, ok? Que é o normal, beleza?
É o máximo aqui para o meu elipsoide. Assim como se eu vier para -1, só tocará em um ponto também. Abaixo disso não toca, não intercepta. Então eu já vou limitar os meus planos entre planos que variam de -1, beleza? Pronto. Aí eu vou ter todos os cortes feitos em relação ao eixo Z no meu elipsoide. Vou considerar a interseção desses planos. Desculpe, eu movimentei aqui. Deixa eu voltar para cá. Pronto. Fechar mais essa janela 2D. Deixar mais visível a janela 3D. Então, clicando em interseção, como já fizemos, basta clicar também no paraboloide, ou melhor, no elipsoide, e nos planos Z igual a K. Daí nós temos a interseção, bem evidente. Inclusive, vou esconder esses planos e deixar apenas a interseção. Tá? Aqui para a gente perceber. Se eu movimentar pela visão de cima, que é que eu tenho, ó, as interseções variando, bonitinho, negativo, positivo. Repare que o negativo está lá embaixo, então é pontilhado. Eu não estou vendo, eu não enxergo, está atrás. Então, o que eu não enxergo é comum você desenhar no espaço, por isso que lá no quadro eu escrevo pontilhado, as coisas que eu não vejo dão a ideia de estarem atrás. A ideia do pontilhado é essa, a ideia de estar atrás, não ter visibilidade, beleza? Mas existe, indica que existe, mas está atrás. As seções aqui em cima são as que eu vejo. Enfim, tá? Eu só estou comentando por questão de visibilidade do meu sólido, ok? Eu posso esconder esse plano aqui para ficar mais confortável, o plano padrão, e ver melhor o meu elipsoide. Observo que em Z igual a 0, que é o K0, pronto, eu tenho esse elipsoide em particular, que ele inclusive foi colocado aqui no plano, ó, que é o plano que é a elipse que está no plano x, ó, y, como já falamos, é uma elipse onde isso z é 0, aí se torna uma elipse com eixo menor de -2 a 2 e eixo maior de -3 a 3 em y, tá? Proveniente do que a gente já conversou. Inclusive, para efeito de cálculo de volume, eu vou poder aproveitar uma simetria, considerando exceções apenas de z igual a 0 até z igual a 1, e dobrando esse valor em nível de cálculo do volume. Beleza? Ok. Se eu quiser projetar todas essas seções aqui no plano, basta considerar, como a gente já faz, z igual a k, e aí a minha equação ficará no plano x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, porque se z é igual a k ele passa a ser um número, eu vou passar para o outro membro, menos k ao quadrado, que é o z ao quadrado. Tudo bem? Pronto. Daí eu vou ter as minhas elipses, fazendo a variação, ó, todas as elipses aqui consideradas. Inclusive, elas aparecem aqui no plano x ou y, como fizemos com o paraboloide, beleza? Se eu colocar um rastro, eu terei todas as elipses aqui, elas estão sendo projetadas, inclusive, aqui no espaço, ó, no plano x ou y. Fica bem bonitinho, bem interessante, tá bom? Já discutimos isso no paraboloide, são as curvas de nível projetadas no plano x ou y. Beleza? Então é isso, conversamos bastante, porque é interessante a gente conhecer bem o sólido, manipular o software, tá? Para ficar confortável com a figura e fazer o cálculo mais tranquilamente. Então, vamos voltar à questão e concluí-la determinando o volume do meu sólido. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, voltando no nosso GeoGebra, com o esboço mais ou menos aqui do meu sólido, né? Que não está maravilhoso, mas acho que dá para o gasto. Se liga, eu tenho o meu elipsoide. A gente até conversou um pouco sobre essa equação lá, e pensando no comportamento algébrico atrelado ao gráfico do elipsoide, aqui no eixo X, perdão, aqui, né? Porque está cortando aqui embaixo, está lá atrás do elipsoide. São os valores 2 e -2, porque o A, se eu pensar no A embaixo do X, vale 2, então semi-eixo no X, 2 e -2, né? A partir da origem. Aqui no B, que pensando no B ao quadrado embaixo do Y, eu terei B igual a 3
e menos 3. E o C, 1 aqui no denominador do Z, seria C ao quadrado, por assim dizer. Então, eu teria menos 1 e 1 como limitantes, porque o elipsóide é totalmente limitado, né? Um comportamento similar ao da esfera, porque é uma esfera degenerada, por assim dizer, mais abaulada, ok? Lembra uma bola de futebol americano, é uma bola de futebol americano, ok? Então eu tenho limitações em todos os eixos. Um sólido totalmente limitado e, portanto, eu estou pedindo para calcular o volume interno a ele, tá? E aí eu tenho várias possibilidades. Eu posso caminhar as minhas seções fazendo cortes andando em Y, ou andando em X, ou andando em Z, tanto faz. Qualquer um desses cortes, ao caminhar pela minha elipse, eu vou ter, perdão, pelo meu elipsoide, eu terei elipses, tá? Se eu caminhar em Z, eu terei elipses paralelas ao plano X ou Y. Se eu caminhar em Y, eu terei elipses paralelas ao plano X ou Z. Se eu caminhar em X, eu terei elipses paralelas ao plano X ou Y, como já falamos agora há pouco lá no GeoGebra, só para a gente relembrar. Então eu vou escolher para caminhar o nosso trivial eixo Z, tá? E aí eu vou pegar as seções planas, transversais, tá? Que elas, só para a gente ter noção, vou pegar as minhas seções planas, transversais, e essas seções planas são elipses, né? São elipses. E quais? Deixa eu mania de escrever elipses errado. Pronto. Enfim, são elipses. E qual é o comportamento? Eu estou andando em Z, então eu estou atribuindo um Z igual a um K, tá? Daí eu vou ter a minha equação, as minhas equações de elipses escritas desse jeito. Fazendo Z igual a um K, isso passa a ser um número, logo a minha variação vai de 1 menos K ao quadrado. Tudo bem? Porque se Z for K, eu teria esse comportamento. Obviamente, a gente consegue ver a variação aqui, né? Ela é limitada entre menos 1 e 1. Se eu fizer o estudo do sinal aqui, não precisa, eu já tenho o meu sólido, eu já sei ali o comportamento. Inclusive, ao calcular o volume, assim como na esfera, alguns exemplos atrás, eu posso aproveitar a simetria, né? Eu posso calcular simplesmente o volume de 0 até 1 dessas seções, né? Pensando no deslocamento das seções, e dobrar esse valor, que é a mesma coisa de menos 1 a 0, tá bom? Se liga. Então, eu tenho elipses, mas ainda não está no formato da elipse. Qual é o formato da elipse? X ao quadrado sobre 4 vezes 1 menos K ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre 9 vezes 1 menos K ao quadrado, igual a 1. Agora sim é o formato de uma elipse de centro. Aqui é uma elipse de centro em 0, 0 e K, são elipses, na verdade, né, que eu estou caminhando aqui, de centro em 0, 0K, onde o A dessa elipse, eu vou tomar qualquer valor, suponhamos que seja, o maior ainda, vou considerar o A e o B o maior ainda, pensando na elipse. Diferente do A que eu considerei na elipsoide agora há pouco. Enfim, então, o A na elipse, 3 raiz disso, e o B, 2 raiz disso. Porque aqui é o A ao quadrado, aqui é o B ao quadrado, enfim. Tá? Por que eu preciso saber disso? Porque logo a área em Z da minha elipse, já colocando em função de Z, porque eu vou me deslocar em Z, será dada por quem? ABπ. A gente usou no exemplo da aula anterior, inclusive. Ou seja, será 3 raiz de 1 menos K ao quadrado vezes 2 raiz de 1 menos K ao quadrado vezes π. Portanto, a área em Z será dada por quem? 6π vezes 1 menos K ao quadrado. Não em Z. Então, já que é em Z, eu já vou trocar o K por quem? Por Z, que é o que eu estabeleci para os cortes, né? Aqui K igual a
meio, K igual a 2/3 e aí vai. Os vários cortes que são dados no elipsoide formando elipse. São cortes em Z igual a K. Tudo bem? K é um controle deslizante, pensando lá no nosso GeoGebra. Então, estou com Z, e aí eu tenho 1 menos Z ao quadrado. 6π vezes 1 menos Z ao quadrado é a expressão da área em função de Z para todas as minhas elipses que eu considero ali como seções transversais. Bom, então o volume pode ser calculado como a integral de quem? De 0 a 1, porém dobrando esse valor, porque como já comentamos, eu tenho uma simetria na figura, tá? Uma figura simétrica, pensando no cálculo do seu volume, o volume da parte de cima da semielipse é igual ao volume da outra semielipse inferior, tá bom? Então, 2 vezes de 0 a 1 da área em Z, porque eu estou andando em Z, dz. Isso será 2 vezes. Experimentem depois fazer aí a área, se eu pensasse em seções andando em Y. Você faria um Y igual a um K, por exemplo, e os cortes iam estar caminhando aqui, ó, de menos 3 a 3. O resultado tem que dar o mesmo. Tudo bem? De 0 a 1, de quem? De 6π, 1 menos Z ao quadrado, dz. Simples também essa integral, 12π vezes Z menos Z ao cubo sobre 3. A integral desse polinômio de 0 a 1. Logo, vou separar aqui bonitinho. Logo, eu terei 12π vezes 1 menos 1/3. Né? Jogando 1. Tirando o MMC dá 2/3, ou seja, 24π sobre 3, que vai dar 8π unidade de volume. Beleza? Simples assim. Muito tranquilo essa questão. Parar por aqui, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Se inscreve se não se inscreveu. Sempre sua dá uma agoniazinha essa fala, mas enfim. E até a próxima aula, tá? Para a gente ver um exemplo 6. Porque eu estou trazendo muitos exemplos de volume, que é sempre bom separados, para que a gente possa analisar calmamente cada um deles e com a ajuda do nosso software. Tá bom? Abraço.